Capítulo 1 do livro Peregrina de Paz. O crescimento. Tive um começo bastante favorável, ainda que muitos possam não acreditar. Nasci pobre numa pequena granja nos arredores de um pequeno povoado e sou grata por isso. Fui feliz em minha infância. Tive um bosque para brincar, um riacho para nadar e espaço para crescer. Quem dera que toda criança pudesse ter espaço para crescer, porque acredito que as crianças são um pouco como as plantas. Quando crescem muito próximas uma das outras, definham e adoecem, nunca alcançando seu pleno desenvolvimento. Necessitamos espaço para crescer. Começamos a preparar-nos para o trabalho que temos que levar a cabo, mas normalmente não temos ideia daquilo para o qual estamos nos preparando. Assim é que, quando criança, não sabia absolutamente para que estava preparando. No entanto, estava me preparando em muitos aspectos. Estava me preparando para a peregrinação quando escolhi meu lema de primeiro e comecei a estabelecer prioridades em minha vida. Isso me levou a uma vida muito ordenada e me ensinou a autodisciplina, uma lição valiosa sem a qual nunca teria podido fazer uma peregrinação. Esta lição foi útil em minha vida adulta. Elisa, Diga. Duas coisas que eu achei muito interessantes. Logo no primeiro parágrafo, quando ela diz, né, que necessitamos de espaço para crescer, isso, na minha visão, vem diretamente relacionado com as nossas relações, quando filhos em relação aos nossos pais e depois, mais tarde, quando pais em relação aos nossos filhos. Então, ela descreve aqui, né, que ela teve muito espaço, né, brincou, foi uma criança, né? E isso não está relacionado só a esse momento físico, né, da infância nossa, do nosso crescimento, mas da vida como um todo, né, aquela coisa da superproteção, às vezes, do pensamento de que nós somos mais capazes e devemos intervir na vida dos nossos filhos, ou antes, quando a gente era mais jovem, se achava autossuficiente, que não precisava ouvir os conselhos dos nossos pais. Então, como tudo precisa de um equilíbrio, né? Então, essa necessidade de espaço de crescer, eu entendo como um equilíbrio que precisa ter entre todas as relações. Elas não podem jamais ser sufocantes. Elas não podem jamais se basear na premissa de que eu já caminhei mais tempo e eu sei o que tem que ser feito, você não. Porque a todo momento a gente está num aprendizado, num teste das nossas aptidões, das nossas conquistas. E depois, quando ele fala aqui que ela não sabia para que estava se preparando, é uma coisa que a gente leva muito pouco em consideração. Se pegarmos a história de São Francisco, ele teve uma vida, digamos assim, normal, entre aspas, até já adulto, quando ele decidiu seguir o caminho, né, que o levou a ser conhecido como um dos grandes santos, né, do cristianismo. O Paulo de Tarso também, que levou uma vida totalmente diferente, até assumir o papel que ele tinha, deixando de ser Saulo e virando Paulo de Tarso. E todos nós somos assim. Aquela coisa de... Não é porque a gente se programou, se preparou, estudou para encarnar, que a gente já vai chegar aqui bebê, sabendo tudo que tem que ser feito e seguindo aquela linha, não. Às vezes demora. E muitas vezes só acontece já numa idade muito avançada das pessoas, quando elas têm o clique, né, a visão, a inspiração, sei lá, a gente pode dar um monte de nome, do que realmente tem que fazer. E até aquele momento ela leva uma vida totalmente diferente, algumas vezes até desregrada,
para os padrões do que ela pretendia fazer e tem uma mudança total. Isso é muito em função do que a Terra cobra da gente. O fato de estar encarnado, claro que não é que atrapalhe os nossos projetos, mas ela dificulta muito que a gente acesse essas combinações às vezes. São muitas distrações e acontece, é uma coisa triste, de muita gente que passa sem nem conseguir acessar aquilo que programou. Mas eu conheço muito, né, e cada um aqui parar para pensar na sua própria vida, vai ver que em algum momento aconteceu alguma coisa que teve uma virada no modo de você ver a vida, de você entender as coisas. E é a partir desse momento que eu acho que a gente pode dizer que passou a ser realmente o que é. Não que a gente tenha perdido tempo ou desperdiçado nossa encarnação até, digamos assim, acordar para a vida. Mas a gente estava, como posso dizer, em treinamento, tentando e testando para sabermos se éramos realmente capazes de duas coisas. Um é vencer essa, eles chamam de Maia, né, essa ilusão da Terra que nos atrai para um monte de coisas que não nos dizem respeito, né, que nos estimulam a um estilo de vida, a uma forma de pensar e agir muito longe do que a gente almeja. E o dois é quando a gente vê que tem a força para isso e muda. Eu garanto que se cada um aqui fizer essa reflexão, vai ver que em determinado momento o mundo passou a parecer diferente diante dos seus olhos. E tanto cada um aqui deixou de fazer determinadas coisas que achava normal e até importante e começou a fazer outras que jamais pensou que faria. Muito bom, Silvio. Obrigada. Não recebi nenhuma educação religiosa formal quando era criança. Foi algo a menos que não precisei desarraigar da minha mente depois. A primeira vez que vi o interior de uma igreja foi quando tinha 12 anos. Passei uma vista de olhos pela porta de uma igreja católica para ver os zeladores limparem a catedral. Foi aos 16 que entrei pela primeira vez em uma igreja para assistir a um casamento. Ao cursar o último ano do 2º grau, iniciei minha busca de Deus. Porém, todos os meus esforços eram para o exterior. Andava perguntando: o que é Deus? O que é Deus? Era muito inquisitiva, fazia muitas perguntas às pessoas, mas não recebia resposta alguma. No entanto, não estava disposta a dar-me por vencida. Intelectualmente, não pude encontrar Deus no exterior. Assim, tentei de outra forma. Fiz uma longa caminhada com meu cachorro e pensei profundamente a respeito. Depois me deitei e dormi pensando nisso. Na manhã seguinte, tinha minha resposta vinda do interior, por meio de uma voz pequena e tranquila. Ora, vejam minha resposta de estudante do 2º grau. Era uma resposta muito simples, que nós, seres humanos, englobamos quase tudo no universo que está além de nossa capacidade, e a todas essas coisas juntas, alguns chamam de Deus. Bem, isso me colocou na busca. O primeiro que fiz foi olhar uma árvore e disse para mim mesma: aí está uma. Todos nós trabalhando juntos não poderíamos criar uma árvore como aquela, e ainda quando se parecesse com uma árvore, não poderia crescer. Existe uma força criadora além de nós. Depois olhei minhas queridas estrelas na noite e disse:
Aí está outra. Existe uma força contínua que mantém os planetas em sua órbita. Observei todas as mudanças que têm lugar no universo. Nesses dias estavam tentando impedir que um farol se afundasse no mar. Finalmente o levaram terra adentro e disseram que o haviam salvo. Mas eu percebi todas essas mudanças e disse para mim mesma: aí está outra. Existe algo que motiva as constantes mudanças no universo. Quando alcancei uma confirmação em meu interior, soube, além de toda dúvida, que havia tocado meu ponto mais alto de iluminação. Intelectualmente, Deus me tocou muitas vezes como verdade e emocionalmente, Deus me tocou como amor. Deus me tocou como bondade. Deus me tocou como amabilidade. Descobri que Deus é uma força criadora, uma força que motiva, uma inteligência total, o sempre presente, o espírito que penetra tudo, o qual une tudo no universo e dá vida a tudo. Isso me aproximou de Deus. Não poderia estar onde Deus não estivesse. Você está dentro de Deus, Deus está dentro de você. Quando isso acontece, é quando a gente abandona a teoria e passa para a verdadeira prática. É quando a gente deixa de apenas repetir aquela frase: precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E passamos a realmente ver e ouvir. É quando a gente entende, passa por essa mudança de chave em nossa vida, que a gente passa a perceber coisas que antes passavam totalmente despercebidas. É quando a gente começa a fazer links com coisas que não tem nada a ver a princípio, mas que você consegue, olha, isso aqui é totalmente diferente, mas dá a mesma ideia, promove a mesma concepção daquele livro ultra-religioso que eu vi, aquela mensagem bonita, está sendo complementada nesse filme aqui, que fala de guerra, de violência, mas está passando a mesma mensagem. Então, é a partir daí que a gente passa a ter um olhar mais amplo, passa a escutar com mais atenção e percebe a presença de Deus em tudo quanto é lugar, os ensinamentos, os sinais, em absolutamente todas as áreas que a gente possa imaginar. Porque eles estão aí, espalhados pelo universo. E é nesse momento que a gente começa a entender que o sectarismo, a separação, o isolamento, não tem o menor sentido. Porque aos poucos a gente consegue juntar os poemas, mas pegando um verso em cada origem. Aos poucos a gente consegue entender o que Deus quer de nós, mas ouvindo uma pregação de cada tipo de religião que existe. E aí a gente passa a entender o significado de somos todos um. E tudo faz parte do mesmo sistema. Tudo faz parte de Deus. Continuando. Estava trabalhando numa loja de artigos baratos entre meu segundo e terceiro ano do segundo grau. O trabalho me encantava, especialmente arrumar os balões para que ficassem bonitos. Inclusive, me deixavam arrumar as vitrinas porque eu gostava de fazer. Bem, como você pode imaginar, isto resultava mais barato que um decorador de vitrines. Havia no meu balcão 2 caixas registradoras. Um dia não tinha o troco correto em uma caixa. Assim, naturalmente, fui à outra, marquei sem venda e peguei o troco. Logo me dei conta de que havia cometido um pecado mortal. Ouvi-os murmurando. Ela marcou sem venda. O supervisor do andar se aproximou e disse-me: venha comigo.
Levou-me a um balcão que estava afastado e precisava ser arrumado. Deixou-me ali, mas depois virou-se e perguntou: por que fez isso? Respondi: mas não sei o que fiz. Apenas peguei o troco da caixa, não roubei dinheiro nenhum. Mas ele insistiu. Deram-lhe instruções para nunca marcar sem venda. Contestei, não fui instruída em absoluto. Dirigiu-se então à supervisora do andar, que se supunha deveria instruir-me. Acabei sendo readmitida. Porém, devido ao incidente, ela me detestava. Eu sabia que tinha que fazer algo a respeito. Então passei pelo seu escritório e notei que havia algumas flores murchas. Na manhã seguinte, trouxe-lhe um ramo de bonitas flores do meu jardim e disse: vi estas flores murchas. Sei que você gosta de flores, por isso trouxe-lhe algumas do meu jardim. Ficou encantada. Ao final da semana, saímos dali de braços dados. Estou segura de que estava me preparando para a peregrinação quando li a regra de ouro da história: faz aos outros aquilo que queres que te façam, referida de muitas formas e mostrando que cada cultura tinha diferentes maneiras de expressá-lo. Pude confirmar isto em meu interior. Afetou minha vida inteira. De fato, houve algumas ramificações da regra de ouro que conservei até a peregrinação. Quando estava no 2º grau, tinha um pequeno lema: se quiser ter amigos, seja amigável. Analisando, nada mais é do que uma derivação da regra de ouro. Sabe-se que as pessoas reagem de acordo com as influências que se exercem sobre elas. Pratico isto hoje em dia em minha vida no meu pequeno lema: se quiser fazer a paz, seja pacífico. Coloquei em prática a regra de ouro pouco depois de terminar meus estudos. Deram-me um emprego que uma das minhas amigas queria e fui eleita para uma tarefa em um clube de comunidade que ela também desejava. Ela pensou que me detestava. Disse todo tipo de coisas desagradáveis sobre mim. Percebi que era uma situação muito pouco benéfica. Portanto, recorri à regra de ouro. Pensei e disse tudo de agradável que verdadeiramente pudesse dizer a ela. Tratei de fazer-lhe favores. Tive a ocasião de prestar-lhe um favor significativo. Para encurtar a história, quando se casou, 1 ano depois, fui dama de honra em suas bodas. Percebe como um pouco de prática espiritual chega muito longe? E ver como ela começa já afirmando que não tem ligação nenhuma com qualquer tipo de religião e nada, mas como ela aos pouquinhos, já no início do livro, ela vai marcando uma série de, digamos assim, preceitos, né, que a gente pode chamar de religiosos ou espíritas, né? Inclusive aqui como ela descreve com uma beleza singular o amar os seus inimigos, né? Enquanto eles estão reconcilia-te com eles enquanto estão na mesma jornada. E ela faz isso com tranquilidade, com naturalidade, né? Então, como a religião, né, não é ensinada, ela faz parte, né? A religiosidade, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor à natureza, faz parte da gente. A gente não precisa aprender, a gente não precisa fazer catecismo para aprender que Jesus é Jesus, que precisa ser bom, que precisa ser honesto. Vem de dentro de nós, está ali na essência de cada um. É como flor. A gente só precisa cultivar e regar diariamente, que tudo funciona. Ela exerce, assim, perfeitamente o princípio do amar aos seus inimigos. E ela vai mostrando como, com coisas simples, ela desfaz os maus entendidos e o antigo inimigo passa a ser um companheiro de jornada. Soube que estava me preparando para a peregrinação quando tomei certas decisões. Por exemplo,
Estava na escola primária quando me ofereceram cigarros de um pacote que eu não fumei, mas meus amigos sim. No segundo grau, ofereceram-me todo tipo de bebida alcoólica que eu não bebi, mas meus amigos sim. Depois, justo ao terminar meus dias de estudante, deparei-me com uma espécie de prova, porque todos meus amigos naquela época bebiam e fumavam. Havia tal pressão para a imitação naqueles dias. Agora se chama pressão dos iguais, que em realidade me olhavam com despeito, porque eu não fazia essas coisas. Certa vez, reunidos num salão, eu lhes disse: olhem, a vida é uma série de escolhas e ninguém pode detê-los de fazer as suas. Mas eu também tenho o direito de fazer as minhas, e eu escolhi a liberdade. Também fiz duas descobertas muito importantes com o passar do tempo. Em primeiro lugar, descobri que ganhar dinheiro era fácil. Acreditei que o dinheiro e as posses me assegurariam uma vida feliz e uma tranquilidade mental. Assim, era esse o caminho que seguia. Em segundo lugar, descobri que ganhar dinheiro e gastá-lo levianamente não tinha sentido algum. Soube que não era para isso que eu estava aqui, apesar de não saber exatamente para que estava aqui. Na realidade, foi a compreensão de que o dinheiro e as coisas materiais não me fariam feliz o que me levou a começar a minha preparação para peregrinar. Talvez se questionem como pude ver-me envolvida com dinheiro e coisas materiais no princípio. Mas vejam, ensinam-nos uma série de contradições que são extremamente confusas. Tive muita sorte ao ver-me confundido apenas com um desses tipos de contradições. A maioria das pessoas se confunde com ambos. Por um lado, ensinaram-me que deveria ser amável e carinhosa e nunca ferir ninguém, o que é ótimo. Mas, por outro lado, aprendi que se fosse ordenado, era de fato honroso atacar e matar pessoas na guerra. Inclusive, se dão medalhas por isso. Ora, não me confundi dessa vez. Nunca acreditei que houvesse um momento, sob nenhuma circunstância, em que fosse bom ferir alguém. Mas a outra série de contradições, sim, confundiu-me por algum tempo. Ensinaram-me a ser generosa e não egoísta, mas ao mesmo tempo a crer que se quisesse ter êxito, deveria lançar-me e tornar mais do que me correspondia dos bens deste mundo. Estas filosofias em conflito, que havia acumulado desde minha infância, me confundiram por um tempo. Porém, logo desarraiguei essa educação mal compreendida. Eu acho que essa última contradição que a vida aqui na Terra nos impõe, acho que é uma das piores. Porque todo mundo ensina, né, os seus filhos a ser bondoso, a não ser cruel, a ser uma pessoa legal, a fazer amigos, mas, ao mesmo tempo, também estimula a um sucesso efêmero, né? Você tem que ser bem-sucedido profissionalmente, você tem que ganhar muito dinheiro, e isso bagunça a nossa cabeça da mesma forma que bagunçou a dela. Que a gente entra em contradições, e isso é só uma das situações, existem várias. Essa coisa que ela descreve da época do colégio, de fumar e beber, de todo mundo fazer uma coisa, porque todo mundo faz é o certo, isso a gente vê na sociedade atual em vários aspectos. Todo mundo faz, por que é errado se a maioria faz? Então, aquela ideia do que se muitos fazem e eu não faço, quem é o errado? Uhum. E isso nem sempre está correto. Às vezes, você é o certo justamente porque não faz o que todo mundo faz. E pensando assim rapidamente, na maioria das vezes, você é o mais certo porque justamente não faz o que todo mundo faz. Mas existe um monte de regras, leis, convenções, de que todo mundo acha que tem que seguir, porque é assim que tem que ser, porque sempre foi assim, porque todo mundo faz isso, porque todo mundo faz aquilo.
todo mundo pensa dessa forma. Isso é uma das coisas que atrapalha muito a gente chegar àquele momento de virada de chave, porque a gente é envolvido e sufocado por essas exigências que não fazem parte de nós e de fato, não deveriam fazer parte de ninguém. Mas elas estão presentes, estão aí, incentivando e dificultando a caminhada de todo mundo que está aqui. Uma coisa muito curiosa que eu lendo agora, que eu fiquei lembrando, né? E eu nunca bebi, nunca fumei maconha, nada disso, e todos os meus amigos faziam isso frequentemente no carnaval. E assim, eu me divertia muito no carnaval, brincando e tal, sem provar nada de álcool. E não me sentia diferente, não me sentia nada, mas agora eu fico lembrando, muita gente ficava me falando que era muito chata, porque não bebia. E eu não achava chatice nisso, eu achava tão tranquilo, não gostava do... Não porque eu era puritana, nada disso, eu não gostava de nada disso. E as pessoas que me cercavam, assim, todos bebiam, muitos fumavam, inclusive minha mãe fumava, deixou depois, e nunca tive a menor vontade de fazer isso, mas também não me sentia diferente ou especial por isso, mas era taxada muitas vezes de ser chata, né? Porque não bebia, no caso.